Saúda a igreja com a amada paz do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Começamos lá no capítulo 1, verso 1, apenas expondo os versos 1 e 2 na introdução a essa carta, que é uma saudação. E hoje chegamos ao final do capítulo 3. O final do capítulo 3, irmãos, também marca a primeira metade da carta do apóstolo Paulo, a primeira metade da carta. Eu comentei com os irmãos já algumas vezes que a carta aos Efésios se divide em dois blocos, ou em duas grandes partes. A primeira, mais teórica, mais teológica, mais doutrinária, onde Paulo apresenta os temas doutrinários contidos aqui, que é basicamente mostrando como deve ser a vida do crente, agora uma vez que ele não está mais na condição de morte espiritual, não está mais vivendo em delitos e pecados, fazendo a vontade da carne. Agora ele não é mais filhos da ira, mas agora eles são filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo apresenta na primeira parte da carta, do capítulo 1 até aqui, o finalzinho do capítulo 3, esse primeiro bloco da carta. Do capítulo 4 em diante, até o final do capítulo 6, Paulo vai mostrar como agora os crentes que nasceram de novo em Cristo Jesus devem viver com base nessa teologia. Isso aqui faz cair por terra, né, essa ideia de que quem gosta de teologia, quem gosta de doutrina, né, é alguém frio, distante, apático, né? A carta do apóstolo Paulo justamente mostra a união dessas coisas, de como quem se interessa por temas doutrinários densos, como os tratados aqui por Paulo, ligado à soteriologia, doutrina da salvação, é gente que olha para essa teologia, olha para essa doutrina e vive ela de fato e de verdade, coloca em prática na relação uns com os outros, na sua vida de santidade, na sua vida como família, né? Paulo vai tratar isso lá no capítulo 6, né? Mostrando como devem ser as relações entre maridos e mulheres, entre servos e senhores e assim por diante. Então Paulo termina e encerra esse primeiro bloco orando pela igreja, clamando a Deus pela igreja, pedindo coisas bem particulares e corajosas aqui, como nós veremos. Então peço que os irmãos acompanhem a leitura da Escritura Sagrada, a partir do verso 14 até o 21, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra, a qual nós rogamos que o Senhor, da criança ao mais velho, ó Deus, traga a nossa mente cativa a ouvir, aprender, compreender, entender o recado do Senhor para nós por meio da Escritura Sagrada. Ó Deus, cremos que, sendo esta palavra do Senhor inspirada, inerrante, infalível, nós só precisamos agora pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, Deus, compreender esses mistérios do Senhor, para que possamos compreender aquilo que aos olhos humanos é incompreensível, o teu grande amor, insondável, infinito, a largura, a altura, a profundidade, o comprimento, Deus, a plenitude do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós e nos revele isso dessa forma por meio do teu Espírito. É isso que te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, alguns textos da Escritura, quando você para ler, quando você para refletir,
A sensação que você tem é que, mesmo sendo esses textos inspirados, Deus se utilizou da instrumentalidade de cada autor para isso. E eu não sei você, mas às vezes eu fico olhando para alguns textos e eu fico pensando assim, rapaz, ele falou isso mesmo, ele pediu esse negócio aqui mesmo, ele teve coragem de fazer uma oração dessa. Isso acontece muito com os salmos, de um modo geral, né? Sobretudo quando os salmistas fazem lamentos diante do Senhor. Quando, por exemplo, o salmista questiona, né? O salmo que nós lemos, inclusive o 35, né? Tem um verso assim, né? Senhor, será que o Senhor esqueceu-se de mim? Orações como estas, né? Mas aqui Paulo também faz uma dessas orações, irmãos, pedindo coisas que, se você parar para refletir, para compreender cada uma das suas expressões, das suas petições, você fica a se perguntar se de fato é possível alcançar isso que Paulo está pedindo aqui, que pode ser resumido em uma vida, em um relacionamento com Deus tão profundo e tão sobrenatural que não pode ser explicado por palavras e pela lógica humana. Esse texto, irmãos, é um convite a mim e a você a nos aprofundarmos de modo poderoso e sobrenatural nessa nossa relação com o Senhor. Sim, irmãos, porque conforme os anos passam, e é o caso de dezenas aqui, que estão na igreja há 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 anos, nós temos a tendência de esfriar na fé, de esmorecer, de fazer com que a nossa vida com Deus seja uma vida religiosa, e que façamos isso aqui por pura tradição, por costume, por tradição familiar, para cumprir tabela, porque estamos na escala. Se não isso, diante de uma necessária cautela em um evangelicalismo que exalta e que faz das ações sobrenaturais um bezerro de ouro, buscando o sobrenatural e as experiências emocionais de modo exacerbado, talvez sejamos tentados a partir para um outro extremo e esquecer que o Evangelho trata-se de uma verdade sobrenatural de Deus, e que Deus se revela de modo sobrenatural e poderoso em nossas vidas. Esse texto, irmãos, é Paulo rogando e pedindo coisas a Deus, pedidos os quais eu e você deveríamos fazer. É um grande desafio para nós olharmos para nossas vidas e medirmos como tem sido a largura, a altura, a profundidade e o nível da nossa relação com o Senhor. Nessa noite, através desse texto, o Senhor nos chama a termos um relacionamento mais profundo com Ele, um relacionamento mais denso com Ele, e de modo sobrenatural, por meio do amor que se revela por meio de Cristo, fortalecidos pelo amor de Cristo. É sobre isso que esse texto nos fala. Então, Paulo começa mostrando-nos o quanto o crente deve se achegar a Deus, com esta segurança e esta certeza de quem nós estamos nos dirigindo, e é ao nosso Pai. É ao nosso Pai. Num tempo e numa geração, num país cristianizado como o nosso, onde todos se acham filhos de Deus, nós precisamos dizer que essa não é uma doutrina ou uma verdade que encontre respaldo bíblico. Não são todos filhos de Deus. São todos filhos, como nós vimos na própria carta do apóstolo Paulo, são todos filhos da ira de Deus. São todos filhos da condenação de Deus. E são todos, na verdade, inimigos de Deus. Se nós acabamos de cantar que somos amigos de Deus, isso é, irmãos, uma nomenclatura, é um privilégio a um povo seleto e pequeno comparado ao todo da humanidade que somos nós. Somente nós podemos ser chamados amigos de Deus, filhos de Deus. E assim é com essa graça, é com esse privilégio, são com essas palavras que Paulo começa então orando pela igreja. Então diz ele, verso 14, mantenha sua Bíblia aberta e vá acompanhando comigo, que é por essa causa, diz ele, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa causa, que causa é essa? Toda a causa que ele acabou de tratar, do capítulo 1 até o capítulo 2 aí, né? É a causa que está presente na salvação de Cristo operada em nós, no meio gracioso pelo qual Deus decidiu nos salvar, no meio gracioso pelo qual Deus decidiu escolher um povo que não se resume mais agora ao povo judeu, mas aos gentios, evangelho que alcança todos nós. Por conta de tudo isso,
É por essa causa que Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. De joelhos diante do Pai. A ideia aqui, irmãos, é que Paulo estava escrevendo essa carta, lembre-se, preso, e num dado momento ele deixa a sua pena de lado e o seu papiro, e literalmente se ajoelha e se prostra diante do Senhor. Sim, irmãos, orar ajoelhado é coisa de crente também. E nós fazemos isso. E como devemos fazer? Voluntariamente, aqui na igreja, principalmente lá na sua casa, na intimidade do seu lar. A oração de joelhos, que inclusive contrasta muito, né, com o modo como os judeus oravam, de pé com as mãos levantadas, não é? E muitos deles inclusive com a intenção de serem vistos pelos homens. A ideia aqui é de alguém que ora, mas ora prostrado diante do Senhor. Não há nada de místico, irmãos, em orar ajoelhado e orar sentado, em pé ou deitado, tá? Às vezes a gente torna esse negócio meio místico, né? Não, a oração não é mais poderosa, ela não vai ser mais recebida se você orar de joelho ou você orar em pé. Contudo, Deus também se utiliza destas questões, das nossas expressões corporais e do simbolismo que há por trás dessas coisas para demonstrar aquilo que se passa no nosso coração. E quando nós olhamos para as Escrituras, sempre que alguém se prostra diante do Senhor, sempre que alguém se ajoelha diante do Senhor, põe o seu rosto literalmente no chão diante de Deus, isso nada mais é do que uma representação física, corpórea, de algo que transborda no coração, que é esse senso de devoção diante de quem nós estamos. É Isaías quando se encontra diante da presença de Deus e não consegue ficar de pé, por entender diante de quem ele está. É uma atitude física, literal, né? Onde o adorador se prostra como se estivesse literalmente diante do rei. Então ele se prostra em adoração, em rendição, demonstrando a sua pequenez, a sua insignificância diante do Todo-Poderoso. É assim que Paulo se coloca diante de Deus para orar e para clamar especificamente pela igreja diante do seu Pai. Por isso, coloco-me de joelho diante do Pai. Aqui aponta, irmãos, para essa intimidade, essa relação próxima entre nós, enquanto filhos, e o nosso Pai, e o nosso Deus. Você já parou para pensar, irmãos, a grandiosidade que é imaginar este Deus tão poderoso, tão insondável, tão infinito, ouvir a sua oração? Você já parou para pensar na sobrenaturalidade que é por trás dessa ideia e dessa verdade? O Deus que controla cada canto deste universo, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o insondável, o incompreensível, está lá no seu quarto com você, ouvindo sua oração, como um pai que ouve o seu filho. É essa relação, e é importante a gente enfatizar isso, irmãos, porque muitas vezes, né, nós repetimos isso, né, e essa é uma doutrina muito firme, né, e fortalecida da primeira pessoa da Trindade como nosso Pai. Mas a gente não para refletir na profundidade sobrenatural que existe nessa relação. Porque até então nós éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira de Deus e saímos desse status para termos status de filho. E por isso podemos orar e clamar a Ele, colocarmos diante dEle, ajoelhados como Ele que é o nosso Pai. Pois fazemos parte dessa família. Veja só o que diz o verso 15. Estamos então, Paulo diz, só coloca diante de joelho, diante deste Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A ideia aqui, irmãos, é que Paulo, juntamente com os irmãos de Éfeso, nós fazemos parte de todos aqueles que têm consciência de quem este Deus é, que o tem como Pai, que se prostra diante dele, que o adora. Inclusive os anjos, inclusive os querubins e serafins, inclusive todos os seres celestiais, angelicais, que se prostram, que adoram, que reconhecem esse Deus. Nós fazemos parte desse povo, fazemos parte dessa família, que se prostra diante dele, tanto no céu quanto na terra. E esse texto então nos mostra, em primeiro lugar, que como crentes, como servos de Deus, nós podemos nos achegar com confiança diante da paternidade desse Deus que se revela a nós. Mas a oração de Paulo continua, porque agora ele vai orar pedindo a Deus fortalecimento no Espírito,
e que sejamos nós a habitação do próprio Cristo. Diz ele, verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. A ideia aqui, irmãos, é que todo fortalecimento, capacidade, poder não é algo inerente ao homem, mas provém do Espírito Santo que fortalece e capacita cada um. Não trata-se da força, do quanto quem busca mais ou quem busca menos. Não trata-se de quem tem mais poder ou menos poder. Não trata-se de quem merece ou não merece, porque essa capacitação, esse fortalecimento vem do próprio Cristo. Lembre-se que esse contexto aqui do primeiro século, entre o ano 60 e 65, depois de Cristo, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, é um tempo de grande perseguição para a igreja. Por todos os lados, os cristãos eram perseguidos pelos seus familiares, eram perseguidos pelos próprios judeus, eram perseguidos pelos gentios, eram perseguidos pelos pagãos, eram perseguidos pelos romanos. E diante disso eles precisavam de fato ter a sua fé fortalecida. Sim, irmãos, porque esmorecemos, nos entristecemos, desanimamos, ficamos muitas vezes prestes a desistir. A vida cristã não é fácil. Manter a fidelidade ao Senhor é algo trabalhoso, custoso. A ideia é que a gente tem que resistir, e resistir até o sangue. E não é fácil, muitas vezes nos cansamos mesmo, por conta das nossas limitações, por conta dos nossos pecados, por conta do levante de Satanás, do mundo, da nossa própria carne, das coisas deste mundo, muitas vezes, alguns sendo provados e testados pelo próprio Deus. Precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Precisamos ser fortalecidos pelo seu poder, e esse, o primeiro pedido de Paulo, é assim que Paulo começa, rogando e orando pela sua igreja, para que eles sejam, segundo essa riqueza da glória de Deus, nós sejamos fortalecidos com poder. Com poder. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. A sobrenaturalidade da nossa relação com Deus, da nossa relação com o Senhor. Não devemos permitir, não podemos permitir que o exagero na busca pelas coisas sobrenaturais e espirituais, não podemos permitir que o exagero que muitos têm cometido de fato no experiencialismo emocional, negue o fato de como de fato Deus age de modo sobrenatural através das nossas vidas, por meio de experiência, sim, que Ele concede a cada um de nós. Diante da sua revelação, da revelação do seu amor, da sua palavra, da sua doutrina, do seu ensino. Esse é o Deus que continua se revelando, irmãos, de modo sobrenatural, abrindo os nossos olhos. E é isso que Paulo pede, que nós sejamos então, segundo essa riqueza da sua glória, fortalecidos pelo seu poder, tudo isso mediante o seu Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula, a terceira pessoa da Trindade, que em nós habita, que habita no nosso interior. A ideia aqui de habitar no nosso interior é habitar o nosso espírito, habitar a nossa alma, que biblicamente falando, inclusive é a mesma coisa, né? Nós não somos tricotomistas, cremos que o ser humano é uma unidade formada de matéria e não matéria, né? Corpo e espírito, ou corpo e alma. E a ideia aqui de ser fortalecido internamente, é porque Paulo sabe o quanto nós podemos estar fracos externamente. Porque externamente nós podemos estar cansados mesmo, sobrecarregados, doentes, perseguidos. Você está ouvindo isso aqui de alguém que tomou várias surras, que apanhou, que foi apedrejado, que foi dado como morto. Então externamente é isso aí mesmo, externamente é isso aí mesmo. Estava eu e os presbíteros ali daqui a pouco, cada um dizendo, rapaz, tem uma renite, tem aquilo outro, né? Cada um ali chorando uns pelos outros das nossas mazelas físicas, né? E eu comentei com eles, é só até a gente chegar no céu, irmãos. Chegar no céu, tudo isso passa, né? Porque a carne, irmãos, o corpo é limitado mesmo. Então nós precisamos ser fortalecidos, de fato, internamente. É no Senhor, é na força do seu poder. Sempre que eu me deparo com alguém que está numa condição de saúde muito precária, né? À beira da morte, desenganado pela medicina, a primeira coisa que me preocupa é saber como ele está no seu espírito. Porque isso é o que importa. E como nós somos edificados, né? Quando estamos diante de pessoas que o corpo, a carcaça, está já prestes a partir, mas que o espírito é rejuvenescido, é fortalecido,
revigorante no Senhor. É esse fortalecimento aqui que Paulo está pedindo para cada um de nós. E talvez seja isso que você estejamos precisando, irmãos, para dar esse primeiro passo de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Sermos fortalecidos pelo Senhor, sermos fortalecidos pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua glória revelada por meio do seu Espírito que em nós habita, no homem interior, nessa nova natureza regenerada que precisa continuamente desse sustento do Espírito Santo que em nós habita. Por isso ele pede que diante desse fortalecimento, verso 17, acompanha comigo, habite Cristo em nosso coração, pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, se trata-se de algo sobrenatural, imaginarmos como um Deus tão grande, tão soberano, pode ouvir nossas orações, o que dizer de um Deus que habita em nós? O que dizer de um Cristo que mora em nossos corações? Que agora se utiliza como templo, como tabernáculo, não mais as quatro paredes, mas as nossas vidas. É por isso que nós somos chamados de cristãos, inclusive. Somos representantes de Cristo. Cada vez que nós estamos num determinado lugar, é Cristo que ali está. É Cristo que ali habita em nossas vidas, por meio de nós, através de nós, do nosso testemunho, do nosso fortalecimento, da nossa vida. É Cristo em nós, é Ele quem vive em nós. Não somos nós mais agora que vivemos, mas Ele vive em nós e nós vivemos por Ele. E é esse o pedido, uma vez mais, do apóstolo Paulo, a algo que ele sabia que já acontecia, porque todo aquele que nasce de novo, nasce em Cristo e nasce por meio de Cristo, é a habitação de Cristo e é a habitação do Espírito Santo. É por isso que nós não cremos numa segunda bênção. É por isso que nós não cremos num segundo batismo, numa bênção maior, num estágio maior. Aquele que se converte, que nasce novo em Cristo Jesus, ele é cheio desse Espírito, ele passa a ser a habitação do Espírito de Cristo, ele passa a ter essa relação com o Senhor, e isso é exatamente o que acontece com todos aqueles que passam por esse processo. Agora nós somos a habitação. Paulo pede em sua oração que os crentes em Éfeso se estendem para nós, sejamos a habitação de Cristo, que Cristo habita em nosso coração. Mas a gente precisa enfatizar, porque Paulo cita aqui coração, né? Ele poderia dizer, habite na nossa mente, habite na sua vida. Mas é muito interessante ele dizer a palavra coração. Porque coração, na Bíblia, irmãos, aponta para o centro dos nossos desejos mais profundos, das nossas intenções. Coração na Bíblia é o que nós somos. Esse mesmo coração que a Bíblia diz que nós devemos sondar, porque é enganoso, é corrupto. Nós somos enganados por nós mesmos. Somos levados pelos nossos desejos carnais, pecaminosos. E a ideia é que aquele que de fato nasceu de novo deve ter um esforço contínuo e constante. É por isso que isso faz parte do pedido de Paulo em uma oração, que nós tenhamos em nosso coração não os nossos desejos, não as nossas paixões, que o nosso coração não seja tomado por nós mesmos, pelos nossos achismos, pelo nosso eu, mas que no centro do trono do nosso coração esteja Cristo. Ele é o centro, Ele é o maioral, Ele é o único que deve ocupar os nossos corações, habitar em nossos corações. E nós cremos que tudo isso acontece por meio da fé que Ele mesmo plantou em nossos corações. É por isso que Paulo se utiliza aqui dessas duas expressões, que aponta, uma aponta para a agricultura e outra para a construção civil, quando Paulo diz que estejamos nós arraigados e alicerçados em amor. E Paulo se utiliza aqui de duas ilustrações bem interessantes, né? A ideia de arraigados aqui é a ideia de enraizados, firmados. Mentalize você, não sei quantas vezes vocês já viram, tem algumas imagens na internet, né, que mostram o quanto muitas vezes o espaço ocupado pelas raízes de uma árvore é muito maior do que aquilo que está na superfície, a sua copa. Alguns irmãos devem ter sofrido, né, ao tentar arrancar uma árvore de casa, né? Esse dia eu estava mexendo no jardim lá, rapaz, e tinha uma árvorezinha desse tamaninho assim, eu fui tentar arrancar, rapaz, misericórdia. Passei o dia todo lá, sofri virado no raio, ainda não consegui arrancar, tive que cortar a raiz. Essa ilustração de Paulo utiliza aqui. É assim que nós devemos estar em Cristo. Consegue compreender, irmãos, que nível de profundidade de relacionamento Paulo está falando aqui? Não trata-se de uma raiz de um matinho, aquele que você vai lá, você puxa com 2 dedinhos assim e arranca, não.
Trata-se de uma relação de alguém que está profundamente enraizado nessa relação com o Senhor. Fortalecidos, firmados nele. A ideia de alicerçados é a mesma coisa, né? É a ideia de uma casa que é construída sobre a rocha, sobre alicerce profundo. Nesse contexto aqui, você sabe, né? Num tempo onde a argamassa ainda estava em processo de desenvolvimento, né? Para fazer concretos como nós fazemos hoje, a ideia é que as casas mais firmadas, elas eram construídas sobre a rocha. Que rocha? A rocha que era cavada até encontrar rocha. Cavava-se até encontrar rocha, encontrou rocha, encontramos. Agora começa a subir a estrutura. É assim que deve estar a nossa relação com Cristo. É esse o nível de relação, irmãos, que Paulo ora que a igreja de Éfeso tenha. Irmãos, então cabe a pergunta reflexiva para todos nós: como está o seu nível de relação com o Senhor? Ele é profundo desse jeito? Com uma raiz profunda, com um alicerce profundo? Ou olhando para você mesmo, para a sua vida com Deus, para a sua vida com o Senhor, para o modo como você tem resistido às tentações e ao pecado? Talvez isso aqui seja algo contrastante e você esteja vivendo uma superficialidade na sua relação com o Senhor, em uma mesmice espiritual, em uma apatia espiritual, em uma frieza na fé e na caminhada com o Senhor. E talvez seja esse o clamor do Espírito Santo para que nós voltemos às práticas das primeiras obras, voltemos ao primeiro amor, voltemos ao Senhor para buscar este relacionamento profundo, verdadeiro, alicerçado, enraizado, arraigado em nossos corações, porque é Ele que habita em nós. Paulo ora, irmãos, para que Cristo não apenas visite, mas habite permanentemente o coração dos crentes. A palavra grega aqui, traduzida por habitar, aponta para essa ideia de uma morada de forma estável e contínua em nossas vidas, em nossos corações. Mas é triste porque muitos têm uma relação de um apenas visitar a Cristo. São aqueles que resumem a sua vida ao domingo, resumem a sua vida ao momento público do culto, quando vem, né, quando está aqui. Mas durante a semana, em sua vida, em sua particularidade, ele está distante do Senhor, distante de Deus, distante das obras de uma vida piedosa. O Senhor nos chama, por meio da sua palavra, a termos esse relacionamento profundo, a sermos fortalecidos pelo Senhor e sermos habitação do Espírito, sermos habitação do próprio Cristo que mora em nossos corações. Então, irmãos, lembra que eu falei do começo que que às vezes alguns autores pedem algumas coisas que eu fico a me perguntar se eu teria a mesma coragem? É o que Paulo vai começar a pedir agora, a partir do verso 18. Porque Paulo vai se aprofundar em dizer como deve ser essa relação nossa com o Senhor, essa relação nossa com Cristo. De estarmos enraizados nesse amor que é incompreensível. Então Paulo diz, olha, sejam fortalecidos, que Cristo habite no coração de vocês pela fé, e que vocês sejam arraigados e alicerçados no amor de Deus. Para quê, Paulo? Para que vocês possam compreender, verso 18. Para que vocês possam compreender, com todos os santos, ou seja, ninguém fica de fora, todos precisam ter acesso a essa compreensão. Qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Comentando esse texto, né, o Lloyd Jones diz que Paulo não tem a intenção aqui de definir dimensões do que ele está falando, porque se trata de algo insondável, incalculável, não dá para medir. É o amor de Cristo que excede todo cálculo humano, é o amor de Cristo que abrange em todas as direções e rompe qualquer barreira. Não há medida geométrica literal, irmãos, para que possamos medir. Ele é tão amplo que alcança todos os povos. Ele é tão largo que se estende de eternidade e passa de geração em geração. Ele é tão alto que se eleva até os lugares celestiais em Cristo. Ele é tão profundo que desce às maiores profundezas para resgatar o perdido pecador. Quando Paulo diz aqui, e pede, né, que tudo isso aconteça para que nós possamos compreender qual seja a largura, a altura, o comprimento e a profundidade,
Paulo está pedindo algo que, em essência, ele sabe que não é possível alcançar, não é possível atingir. Trata-se de um desses paradoxos que nós encontramos na Escritura, de algo que nós devemos buscar, devemos pedir, e é o que ele está pedindo, devemos clamar, mesmo sabendo que não conseguiremos alcançar, não neste nível. Mas é exatamente isso que Paulo pede, que nós possamos entender, compreender aquilo que é incompreensível. E como isso acontece, pastor? Isso acontece acontece através da nossa vida com o Senhor, da nossa devoção a Deus, do modo como Ele se revela através da sua palavra, através das suas escrituras. A nós, na nossa particularidade, diante das nossas necessidades, e aí que entra as nossas experiências com Deus, por meio de como Ele se revela através do seu Filho, através de Cristo, por meio da sua palavra. Paulo aqui nos mostra que o amor de Cristo, irmãos, não é para ser examinado como se examina uma pequena peça, mas como quem contempla um oceano sem margens visíveis. A igreja unida, então, pode, em alguma medida, começar a sondar essa grandeza de Deus, essa profundidade dessa relação com o Senhor, sairmos dessa superficialidade que muitas vezes religiosa, farisaica que nos encontramos, e buscarmos de fato compreender a grandeza deste amor de Deus, do Deus que se revela por meio da sua palavra, de um amor que é tão grande e tão profundo, que é capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. É desse amor que Paulo está falando. É desta profundidade, desta largura, deste comprimento que Paulo está falando. E alguns podem alcançar maior profundidade nessa relação com o Senhor, com certeza, porque Paulo está falando de um conhecimento que é revelado a nós e que é dado a nós de forma gradual através do nosso processo de santificação e de busca ao Senhor. De busca ao Senhor. O quanto temos buscado, o quanto temos nos dedicado a conhecer o Senhor mais e mais. E aqui, então, Paulo apresenta, este belo paradoxo, orando para que os crentes conheçam algo que é impossível conhecer completamente. Mas trata-se, de fato, de uma experiência progressiva, pois quanto mais o crente cresce, mais ele descobre novas dimensões desse amor de Deus. Isso se dá por meio das nossas experiências, muitas vezes. Por meio das nossas experiências. O modo como Deus decide agir lá na nossa vida, através da doença que tivemos, através do desemprego que nos acomete, através do luto e das perdas às quais nós passamos, como podemos experimentar de modo sobrenatural o amor de Deus em meio aos sofrimentos, às angústias, às tentações que nós enfrentamos. É por meio de tudo isso que Deus vai amadurecendo a nossa fé, fortalecendo-nos nele, firmando os nossos passos, alicerçando a nossa vida e nos arraigando neste amor revelado por Ele. Então, Paulo continua mostrando que o crente que recebe esta revelação, que está arraigado neste amor incompreensível de Deus, é o mesmo crente que também busca conhecer este amor de Deus, que excede todo entendimento. Então diz ele, verso 19, que então ele roga, ele clama para que o povo de Éfeso possa conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste Deus que se revela, deste amor de Deus, e conhecer também o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Misericórdia. Misericórdia. A verdade, irmãos, é o seguinte, preste bem atenção, olha aqui para mim. Eu e você não temos noção do tamanho do amor de Deus. A gente não tem noção. Porque a gente mal consegue compreender aquilo que foi revelado. Aquilo que foi revelado. E não foi revelado tudo. Todas as coisas não foram reveladas. Porque não cabe na mente humana a complexidade da ação do próprio Deus, do seu plano eterno e salvífico para nós. Como compreender? Como explicar? Não há como explicar. Não há como compreender. Nós, em muitas coisas, apenas aceitamos e cremos. E vemos na prática como esse amor é revelado. Porque o seu amor foi tão grande, João 3,16. Esse amor foi tão grande, mas tão grande, que ele fez com que o Deus
filhos, se tornasse homem, se encarnasse, habitasse entre nós. Você já parou para pensar, irmãos, na profundidade sobrenatural, na grande humilhação que é um Deus se tornar homem? A gente fala pouco sobre isso, né? De como o sacrifício de Cristo começa na sua encarnação. Um Deus se submetendo a ser um bebê, irmãos. Ser um bebê, nascido de homem e de mulher, sujeito a todos os sofrimentos, às intempéries. É muito profundo, irmãos, esse amor de Deus por mim e por você. É muito profundo, é muito sobrenatural, é muito incompreensível. E como pode Paulo pedir que conheçamos isso? Sim, porque é possível conhecer mais e mais. É sempre possível conhecer mais. É por isso que esse texto também é um desafio para você que é crente há muito tempo. É possível experimentar coisas novas diante do Senhor. É possível ser renovado, ter a mesma alegria, o mesmo gozo que você tinha lá na sua juventude, lá quando você se converteu, lá quando você se batizou, fez sua profissão de fé. Nós não podemos, irmãos, deixar que a nossa relação com Deus entre na mesmice e na rotina que, por exemplo, tem destruído casamentos. Sabe quando os anos se passam e a coisa vai esfriando, esfriando, e esmorecendo, e o amor acaba, e o respeito acaba, e a relação acaba, e acaba sendo uma relação ali só por conveniência, que muitos casais, infelizmente, deixam que o casamento chegue a esse ponto. Muitos estão assim na sua relação com Deus, talvez seja essa a sua situação. Como é um desafio, por exemplo, para aqueles que nasceram no Evangelho, que estão acostumados. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar com este amor de Deus, ao ponto de acharmos que trata-se de algo que nós já sabemos, que já conhecemos, que já temos um entendimento. Temos muito o que aprender. Se tivermos a graça de vivermos 70, 80, 90 anos, e todo esse tempo seja de evangelho e de conhecimento da palavra, ainda assim temos mais e queremos mais. Vocês conseguem compreender esse desejo de Paulo aqui, esta sede? Estamos falando de alguém, irmãos, que recebeu revelação da parte do próprio Deus, que precisou o próprio Deus colocar um espinho na carne, uma bigorna no pé dele, para ele ficar ajoelhado e humilhado, para não se ensoberbecer, nem se envaidecer, tamanha grandeza do Deus que estava se revelando a ele. E esse mesmo Paulo que pede que Deus faça-o compreender o amor que excede todo entendimento. Consegue compreender o nível do que Paulo está pedindo aqui? Deus, eu sei que o teu amor é incompreensível, mas revela ele a mim. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer mais este amor. Eu quero me aprofundar mais neste amor, nesta relação com o Senhor, neste amor que é impossível ser compreendido à luz da racionalidade humana, da compreensão humana, da lógica humana. Mas revela no Senhor, revele-se dessa forma, dessa maneira. E ele pega mais pesado ainda no pedido, né? Para que sejamos tomados da plenitude de Deus. Da plenitude de Deus. A ideia aqui, irmãos, de sermos tomados pela plenitude de Deus, é a ideia do Senhor tomar conta das nossas vidas ao ponto que não possamos dar um passo sequer se não for sujeitados a Ele, submissos a Ele, colocando toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, cada um dos nossos sentimentos, pensamentos, ações, emoções diante dEle, e para que Ele se revele deste modo pleno em nossas vidas, mas aponta também para esse conhecimento pleno, completo, total de quem Deus é, que era outra coisa que Paulo também sabia que não era possível alcançar e atingir em sua plenitude, mas ainda assim ele pede. E a ideia e insistência aqui é que Deus se revele mais, se mostre mais, por meio da sua palavra, por meio da sua escritura, por meio da nossa vida e experiência e caminhada com Ele. Você sabe que em essência nós nunca teremos a capacidade de conhecer total e completamente quem Deus é, né? Ele se revelou por meio da sua escritura e da sua palavra, o que já é muito acerca dele, mas ele não se revelou completamente. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai precisar de Bíblia. Nós estaremos com a própria palavra, nós estaremos com a própria revelação. Mas ainda assim, nós não teremos a capacidade de alcançar aquilo que a serpente prometeu a Adão e Eva, sermos iguais a Deus, conhecermos total e completamente quem Deus é.
Só quem conhece total e completamente quem Deus Pai é Deus Filho e Deus Espírito. Só quem conhece total e completamente quem é o Filho é Deus Pai e Deus Espírito. Somente a Trindade tem esse poder de conhecer esse total, completo e perfeitamente. Nós não. Nós não temos essa capacidade. Não temos este poder, mas ainda assim, aquilo que nós temos aqui revelado, aquilo que nós temos aqui revelado, já é suficiente para nós gastarmos as nossas vidas buscando, compreendendo, para que sejamos cada vez mais arraigados e alicerçados na força do Senhor e na força do seu poder. Diante disso, Paulo conclui louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. O que nós temos aqui no verso 20 e 21 é o que nós chamamos de doxologia, né? É uma doxologia, um momento onde Paulo se volta para Deus, se volta para o Senhor para adorar ao Senhor, com palavras de adoração, de louvor, de gratidão. É como se fosse um pequeno salmo dentro de uma carta, né? Diante desse Deus que se revela de modo tão poderoso, Paulo diz, acompanhe comigo, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso aqui tem a ver diretamente, né, com o que ele acabou de pedir a Deus. Olha, vocês acham que é impossível Deus revelar-se dessa forma? Olha, vocês acham que já experimentaram tudo que Deus tem para na sua vida? Não. Deus tem muito mais para se revelar. Deus tem muito mais para mostrar. Você tem muito mais para crescer em conhecimento, em santidade e em proximidade com Deus. Se você acha que está firme no Senhor, se você acha um crente fiel, é possível ser mais firmado, é possível ser mais fiel, é possível ser mais santo. E por que isso? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E como é triste, irmãos, permitam-me esse parênteses, como é triste quando nós olhamos para esse texto que, retirado do seu contexto, é olhado de forma material, materialista e triunfalista, voltado apenas para bênçãos materiais. Como é triste, irmãos. Irmãos, como nós devemos voltar para o que Paulo diz no capítulo 1 de Efésios e buscar em Deus as bênçãos espirituais. Quantas vezes essa semana você rogou a Deus por bênçãos espirituais? Quantas vezes? Senhor, me faz mais santo. Senhor, revele-se por meio da tua palavra. Senhor, ajude-me a ser mais piedoso, mais misericordioso. Deus, deixe que através da minha vida, do meu relacionamento, do meu falar, eu seja um instrumento do Senhor para refletir o teu amor, a tua bondade, a tua graça. Deus, derrama da tua misericórdia, do teu poder sobre mim e sobre a minha vida. São todas as coisas que Deus tem para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, até porque Ele sabe, Ele é quem sabe o que nós precisamos, o que nós carecemos. É por isso que é o seu Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, pedindo coisas que nós não pedimos, nem pensamos, nem imaginamos. E é assim que Ele se revela a nós, por meio da sua palavra, por meio do seu Filho. Conforme agora, diz o texto ainda no verso 9, Ele opera em nós. Irmãos, a ideia aqui é que Deus continua fazendo isso. Paulo já parte do princípio que isso é algo que tem acontecido. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele conclui então dizendo, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós precisamos orar com reverência, crendo neste Deus que nos ouve, pois Ele é o nosso Pai. Esse texto, irmãos, também nos impulsiona, nos motiva e nos incentiva a buscarmos com mais força, com mais empenho e com mais dedicação a nossa vida, a nossa relação com o Senhor e a nossa piedade diante dEle. Nós precisamos, irmãos, entender que como habitação de Cristo, arraigados e alicerçados, enraizados no amor de Deus, nós devemos buscá-lo cada vez mais, sair da superficialidade, da inércia espiritual na relação com o Senhor e buscarmos mais. Deus quer se revelar a você de modo mais profundo, mais abrangente, mais poderoso. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando nos colocarmos diante dEle, pedimos que Ele se revele a nós por meio da sua Escritura, dando-nos entendimento para compreender as suas doutrinas, os seus ensinamentos, a sua lei.
Acontece por meio do seu fortalecimento em nós. Quando nós não somos levados pelas circunstâncias, não somos levados pelas coisas deste mundo, mas fortalecidos pelo Senhor, vivendo isto de fato e de verdade. Esse texto nos impulsiona, irmãos, a vivermos mais e melhor para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Que possamos buscar este Deus que se revela a nós, que já se revelou a nós, e que nos deu, por meio de Cristo, a capacidade de experimentarmos a sua boa e agradável perfeita, de experimentarmos este amor que excede todo entendimento. É por isso que a ceia do Senhor, que nós iremos partilhar daqui a pouco, é o momento no qual nós temos a capacidade de, por meio de Cristo, renovarmos a nossa vida com Ele. Todo momento de ceia do Senhor, lembre-se que é o momento de você se converter de novo, de você se voltar para Deus mais uma vez, de você pedir a Ele que mude a sua vida e o seu coração, de você colocar diante dEle os seus pecados, de confessar diante dEle os seus pecados, e dizer: Senhor, que esse mês seja um mês diferente, que eu seja mais santo, mais consagrado ao Senhor, mais piedoso, que o Senhor se revele mais a mim, que eu seja mais próximo do Senhor, que eu seja mais crente, mais parecido contigo. E é isso que nós iremos fazer nesta hora. Eu quero dar alguns instantes para você orar, colocar a sua vida diante do Senhor. Se você é crente em Cristo, tem certeza da sua salvação, ore a Deus pedindo que o Senhor o consagre, pedindo a Deus que o Senhor seja esse alicerce, essa raiz profunda em sua vida, em seu coração. Se você está distante do Senhor, em pecado, vivendo ainda nesse estado de morte, entregue-se ao Senhor, coloque sua vida diante de Deus, clame para que Ele haja poderosamente e revele-se a você este amor por meio da sua palavra, que em nós opera.